Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos nos encaminhando no nosso exercício quaresmal, e a igreja hoje, ela suplica a Deus a graça de nós fazermos interiormente as práticas da quaresma. Meus irmãos, a quaresma é tempo de jejum? Sim, a quaresma é tempo em que a igreja faz mais penitência, e dentre as penitências existentes, o jejum tem o seu lugar especial, já que é uma prática biblicamente respaldada, muito encontrada. Mas cuidado, meus santos, o jejum não é simplesmente ficar sem comer. A crítica que a primeira leitura de hoje diz, versículo Isaías, capítulo 58, versículo 5: acaso é esse o jejum que aprecio, o dia que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em sacos sobre cinza. Isto é, o povo de Deus, o hebreu, fazia jejum, ficava sem comer, ficava abatido, se vestia de saco, se cobria de cinza. Era uma prática que perto dessa que nós praticamos não é nada. Era um jejum mesmo firme. E nosso Senhor, e Deus olha e diz: mas é esse o jejum que me agrada? Simplesmente não comer, vestir-se de saco e cobrir-se de cinza? É somente isso? Meus irmãos, se o jejum fosse simplesmente ficar sem comer, quase metade do planeta, se não mais do que a metade, já jejuaria, seja de fome ou de dieta. Ficar sem comer por ficar sem comer, o que tem gente fazendo dieta por aí, estaria sem comer. E os que passam fome também estão sem comer. Então eles estão jejuando? Não necessariamente. E não provavelmente. Precisa haver, e aqui eu falei jejum, mas toda e qualquer penitência, todo e qualquer propósito quaresmal que você está fazendo, precisa haver uma correspondência interior. Isto é, um desejo de glorificar a Cristo com aquilo que eu estou fazendo, uma expressão do meu amor a Deus, um esforço para que aquele jejum, que aquele exercício me faça mais apto a amar o irmão. Se você faz jejum, mas calunia, se você faz jejum, mas trata mal o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, os seus vizinhos, se você faz jejum, mas não doma o seu gênio ruim, você que tem um gênio ruim, que com muita facilidade perde a paciência, que com muita facilidade agride as pessoas, se você faz jejum e você não põe rédeas na sua tendência em julgar as pessoas, em segurar a sua língua, o seu jejum não é agradável a Deus. As suas práticas penitenciais não são agradáveis a Deus, porque não é esse o jejum que o Senhor espera de você. A oração coleta da missa de hoje diz, aquela que logo depois do oremos: ó Deus, assisti com bondade, ajudai com bondade a penitência que iniciamos, cada um aqui com as suas penitências. Ajudai com bondade a penitência que iniciamos, para que vivamos interiormente as práticas externas da quaresma, para que haja coração, para que haja alma. Senão
vai ser uma penitência desalmada, vai ser uma penitência sem coração, vai ser uma penitência, ou melhor, serão práticas quaresmais que não são movidas pelo Espírito Santo, que não são movidas pelo amor. Então, dizendo aqui de uma maneira bem simples, as práticas quaresmais, quaisquer que sejam, precisam estar motivadas pelo amor. Amor a Deus e aos irmãos. Se assim não for, não são agradáveis a Deus. Se assim não for, o Senhor não as acolherá. Ouçamos novamente a primeira leitura de hoje. A primeira leitura é o povo de Deus reclamando de Deus. Não sei com quem foi que eu estava falando ontem. A pessoa falou brincando. Lembrei. A pessoa falou brincando a mim, brincando comigo, que estava passando por algumas dificuldades, e aí resolveu se sentar com Deus para conversar direitinho com Ele, porque era como se Ele não estivesse fazendo a parte dele. A pessoa disse isso brincando. Mas às vezes, os hebreus fizeram isso. Eles bateram no balcão de Deus, e disseram: que é isso? Nós estamos jejuando, nós estamos fazendo penitência, nós estamos fazendo as nossas práticas rituais, e o Senhor nada. O que está de errado? O contexto é esse. Os hebreus vão reclamar de Deus, porque eles estavam fazendo, exteriormente, eles eram impecáveis. Jejum, vestir-se de saco, cobrir-se de cinzas, a participação das celebrações. Olha, que talvez alguns de nós, não queira Deus, nos encaixemos aqui. Isto é, fazendo jejum, escolhemos direitinho os propósitos quaresmais, participando da missa. Olha aí, que beleza. Mas se o coração não estiver em sintonia, Deus diz: meu filho, minha filha, você precisa mudar. Você precisa abrir o seu coração para a mudança, senão isso de nada valerá. Mas voltemos aqui para os hebreus. Assim fala o Senhor. O contexto é esse: eles estão reclamando, eles estão insatisfeitos com a parte de Deus. Assim fala o Senhor: grita forte e sem cessar, levanta a voz como trombeta, e denuncia os crimes do meu povo. Deus falando para o profeta: denuncia os crimes do meu povo, os pecados da casa de Jacó. Eles me buscam cada dia e desejam conhecer os meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Mas eles não praticam mais a justiça. Eles abandonaram a lei de Deus. Lembra que eu falei já a vocês? O que é justiça na Sagrada Escritura é quando eu não dou o que é aquilo que é devido a quem o merece. Então, quando eu tiro de Deus algo que é dele, o tempo, a minha vida, eu sou dele. Quando eu de alguma maneira eu roubo de Deus algo, eu cometo injustiça. Todo pecado é um pecado de injustiça. Por quê? Porque eu estou dando ao inimigo. Não sei quem fica. Depois tira esses esparadrapos aqui que quero para cá. Todo pecado é um pecado de injustiça, porque eu estou dando ao mundo, ao inimigo ou a mim aquilo que pertence a Deus. Então Deus diz o quê? Eles estão fazendo isso, mas eles continuam, eles não praticam a justiça e eles não abandonaram a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos, querem estar próximos a mim e perguntam: por que não te regozijaste quando jejuávamos? E por que o ignoraste quando nos humilhávamos? Então esta é a pergunta do povo hebreu. Por que o Senhor não se alegrou quando eu jejuei? E por que é que o Senhor não olhou para mim quando eu me humilhei? Por quê? E Deus responde: é porque no dia do vosso jejum
tratais dos vossos negócios, oprimis os vossos empregados, quer dizer, vocês tratam mal os outros, em pleno jejum, vocês estão tratando mal os outros. É porque ao mesmo tempo que jejuais, vocês fazem brigas, confusões, agressões. Essas brigas, confusões, agressões, elas podem ser de fato fisicamente representadas, mas elas podem acontecer no coração. Enquanto você jejua, está brigando interiormente, está julgando interiormente, está se litigando, separando interiormente, se tornando distante daquelas pessoas. Ora, esse jejum não me agrada. Trata-se, Deus pergunta, trata-se por acaso de curvar a cabeça como junco e de deitar em sacos sobre cinza? Acaso é isso que vocês chamam jejum? Acaso o jejum que eu prefiro não é o outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livre os que estão detidos, romper todo tipo de sujeição. Isto é, fazer o bem. O jejum que eu quero é o quê? É que ao mesmo tempo, enquanto você faz algo exterior, que você faça interiormente, faça o bem, seja caridoso, se deixe mover pela bondade. Que você, ao jejuar, porque Jesus jejuou, procure ter no seu peito um coração semelhante daquele que jejuou. Eu jejuo para me assemelhar a Jesus, mas não apenas exteriormente. Eu jejuo para que o meu coração seja semelhante ao coração de Jesus. E como é que eu posso jejuar, mas trazer tanta coisa ruim no meu coração? Deus continua perguntando: não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrardes um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então, de juntar uma coisa e outra, enfim, de viver. Vamos voltar para a oração do início da missa de hoje. Ó Deus, ajudai-nos com a vossa bondade, para que a penitência que iniciamos faça com que vivamos interiormente as práticas externas da quaresma. Meus irmãos, nós estamos apenas começando. Nós vamos começar bem. Nós estamos apenas começando nos nossos propósitos, nos nossos exercícios quaresmais. Mas é por isso que nós precisamos rezar mais. Porque quando nós nos predispomos a fazer penitência e vemos o que é necessário para bem fazê-la, nós vemos que estamos muito aquém do esperado. Você para e diz: meu Deus, mas jejuar é isso? Então eu não sei jejuar, porque fechar a boca já é difícil, mas eu consigo. Mas fechar o coração às maldades, para que não entre no meu coração, para que não entre na minha alma, aí já é mais difícil. Fazer uma penitência de acordar cedo e vir à missa, eu até consigo. Mas ter um coração semelhante ao coração de Jesus, para que eu ame o meu irmão, para que eu tenha paciência, para que eu não julgue, para que eu não critique, para que eu não lhe faça o mal, pelo menos interiormente, isso eu não consigo. Deixar de tomar café ou não comer doce nenhum durante a quaresma vai ser difícil, mas eu até consigo. Mas não me irritar com aquele meu vizinho, com aquela minha vizinha antipática, que insiste em ligar o som muito alto, de andar em cima do meu andar, sapateando, e eu não consigo descansar, ou varrendo a sua calçada e jogando lixo na minha, aí eu não consigo, Senhor. Aí é que está. Quando nós vemos então a nossa limitação, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e dizer: Jesus, eu quero fazer um jejum que vos agrade.
Eu preciso, Senhor, que as minhas práticas quaresmais, os meus exercícios quaresmais, que eles não tenham um fim em si mesmos. Isto é, as práticas quaresmais não têm um fim em si mesmos. Não é que eu vou deixar de comer por deixar de comer durante a quaresma. Não é que eu vou acordar cedo para vir à missa, por acordar cedo e vir à missa durante a quaresma. Não é que eu não vou comer doce durante a quaresma, por não comer doce durante a quaresma. Não! Tudo isso eu faço para que o meu coração se torne mais semelhante ao coração de Jesus. Toda e qualquer penitência, todo e qualquer propósito, todo e qualquer exercício quaresmal, eu faço para que o meu coração vá se assemelhando ao coração de nosso Senhor. Se este processo lento, gradativo, mas se ele não estiver acontecendo, é a ocasião de você rever os seus propósitos e rever com que espírito você tem praticado esses seus propósitos quaresmais. Que hoje, meus santos, nesta sexta-feira da quaresma, supliquemos a intercessão da Virgem Maria, para que ela nos alcance a luz necessária, para que nós não apenas tenhamos escolhido bem os nossos propósitos, mas que bem o pratiquemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.